No dia 15 de maio de 1987, do cosmódromo de Baikonur, decolou o foguete portador Energia. A bordo, um aparelho chamado Polius. Oficialmente, um satélite experimental. Na verdade, um protótipo de plataforma orbital de combate com um laser de dióxido de carbono de 1 megawatt, capaz de destruir satélites do adversário diretamente na órbita. A União Soviética o construía em resposta ao programa americano da Iniciativa Estratégica de Defesa. Em 1983, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, anunciou a criação de um escudo espacial contra mísseis nucleares. O comando soviético entendeu isso de forma inequívoca. Os Estados Unidos querem obter o primeiro golpe sem consequências. A resposta deveria ser o Polius, uma arma orbital capaz de destruir esse escudo antes de ele entrar em funcionamento. O desenvolvimento foi conduzido num regime de rígida escassez de tempo. A criação do aparelho levou menos de 3 anos, o dobro da velocidade do ciclo habitual. As peças eram montadas a partir do estoque de vários programas simultâneos. O casco, do módulo da estação Mir-2, o nó de acoplamento, de uma nave de transporte, o bloco propulsor, de outro projeto secreto. O Polius tinha 37 metros de comprimento e pesava cerca de 80 toneladas. Mikhail Gorbachev voou pessoalmente a Baikonur. Segundo os testemunhos do projetista-chefe Yuri Kornilov, ele proibiu diretamente a ativação dos sistemas de combate em caso de saída bem-sucedida à órbita. Grande demais era o risco de um escândalo diplomático. O aparelho deveria simplesmente entrar em órbita e demonstrar a própria possibilidade de desdobramento. A energia funcionou de forma impecável. O Polius se separou no tempo calculado, a uma altura de 110 quilômetros. Dali em diante, tudo saiu errado. O aparelho deveria girar 180 graus para que os motores ficassem na posição correta para a aceleração. Ele começou o giro, passou dos 180 graus e não parou. Por causa de um erro no programa de controle, o aparelho girou os 360 completos e voltou à posição inicial. Quando os motores se ligaram, estavam apontados para o lado errado. Em vez de acelerar até a velocidade orbital, o Polius começou a frear. Alguns minutos depois, cerca de 80 toneladas de uma frustrada arma orbital entraram na atmosfera e queimaram sobre o Oceano Pacífico. O programa foi encerrado. Partes da construção foram usadas mais tarde na construção dos módulos da Estação Mir e dos compartimentos da Estação Espacial Internacional. Os módulos Zarya e Nauka carregam em si elementos da frustrada arma orbital. Em 1960, no polígono de Kapustin Yar, realizou-se uma mostra de blindados de perspectiva. Nikita Khrushchev percorreu a fileira de máquinas, deteve-se junto a uma delas e proibiu sua adoção em serviço. Não porque ela não funcionasse, mas porque ela pesava 60 toneladas, e Khrushchev acabara de estabelecer o limite de 37. A máquina se chamava Objeto 279. Por fora, ela não se parecia com nenhum tanque do mundo. O casco, fundido em forma de gota, revestido por telas anticumulativas por todo o perímetro. A torre, semiesférica, achatada, com blindagem de 305 mm uniforme por toda a superfície. A silhueta lembrava um disco voador sobre lagartas. Os projetistas da fábrica Kirov de Leningrado, sob a direção de Lev Troyanov, criaram-no do zero, não como desenvolvimento de máquinas existentes, mas como um projeto fundamentalmente novo. A principal particularidade era o trem de rodagem. Em vez de 2 lagartas, 4, montadas aos pares sobre vigas longitudinais, que ao mesmo tempo serviam de tanques de combustível. Esse esquema excluía por completo o encalhe sobre a barriga ao transpor obstáculos verticais. A pressão sobre o solo era comparável à de um tanque leve. Com uma massa de combate de 60 toneladas, a máquina conseguia se deslocar ali onde um tanque pesado comum simplesmente parava. O tanque era desenvolvido para atuar em condições de ataque nuclear. A forma de gota do casco desviava a onda de choque. O sistema de filtragem e ventilação protegia da contaminação radioativa. O objeto 279 podia combater num campo de batalha onde tudo mais já estava morto. Armamento: um canhão de 130 mm M65 com carregamento mecanizado.
Velocidade do projétil perfurante, 1.050 metros por segundo. A uma distância de 2 km, o projétil perfurava 245 milímetros de blindagem. Os testes transcorreram com sucesso. No dia 22 de julho de 1960, Khrushchev olhava para a máquina e via não um tanque avançado, mas um resquício de uma doutrina obsoleta. Ele acreditava nos mísseis. Os tanques, em sua convicção, não são necessários na guerra moderna. Por um decreto de 28 de janeiro de 1961, todos os trabalhos foram interrompidos. O único exemplar preservado está em Kubinka. Até o surgimento do tanque T-80U, ele era considerado um dos tanques mais protegidos do mundo, sem ter, ao mesmo tempo, um único irmão de série. Em 1992, engenheiros soviéticos concluíram o trabalho sobre uma máquina que deveria cegar o exército da Aliança do Atlântico Norte. A União Soviética, àquele momento, já não existia havia um ano. A máquina se chamava 1K-17 Shati. À primeira vista, era uma máquina comum, com base no obus autopropulsado 2S-19 MSTA-S. O mesmo trem de rodagem, o mesmo casco. Mas, em vez da torre de artilharia, uma casamata blindada alongada com 12 projetores laser dispostos em 2 fileiras. O funcionamento de todo esse arsenal era garantido por um motor gerador separado na parte traseira da casamata. O desenvolvimento foi conduzido a partir do fim dos anos 70. A ideia era radical: não destruir fisicamente os mísseis e as máquinas do adversário, mas privá-los da possibilidade de fazer pontaria. Os impulsos laser queimavam os sistemas ópticos e eletrônicos, miras, câmeras, sensores de orientação. Um míssil que não vê o alvo é inútil. Um tanque sem mira é cego. 12 lasers trabalhavam em diferentes comprimentos de onda ao mesmo tempo. Isso tornava inúteis quaisquer filtros de luz. Simplesmente não existia uma proteção que cobrisse toda a faixa de uma vez. Segundo dados dos serviços de inteligência ocidentais, o alcance de destruição ultrapassava 10 quilômetros. O Pentágono obteve os desenhos através de desertores ainda nos anos 80 e atribuiu à máquina o codinome Stiletto. Foram construídos 2 protótipos. Os testes confirmaram a operacionalidade do sistema. A produção em série estava planejada para começar em 1992. Em dezembro de 1991, a União Soviética deixou de existir. O programa foi encerrado por ser caro demais para o orçamento da nova Rússia. Um dos protótipos foi desmontado como sucata. O segundo se preservou. Está no Museu Técnico Militar em Ivanovskoye, sem os projetores laser. Eles foram desmontados antes da transferência. Em 1956, o Conselho de Ministros da União Soviética assinou um decreto sobre a criação de um avião que poderia nunca pousar. Não porque os projetistas não pensassem no pouso, mas porque combustível ele simplesmente não precisava. O avião se chamava Tu-119. Mais precisamente, tudo começou com o Tu-95LAL. Com base no bombardeiro estratégico de série Tu-95, em 1958, em Semipalatinsk, foi montada uma bancada terrestre com um reator nuclear em funcionamento. Depois, o reator foi instalado diretamente no compartimento de carga do avião. De maio a agosto de 1961, o Tu-95LAL realizou 34 voos, parte deles com o reator em funcionamento a bordo. A tripulação, com isso, ficava ao lado da zona ativa. A principal tarefa dos testes era a verificação da proteção biológica da cabine. Como resultado, a proteção foi reconhecida como suficiente. Decidiu-se continuar os trabalhos. O passo seguinte deveria ser o Tu-119. No Tu-95 modificado, planejava-se instalar 2 motores NK-14A, com trocadores de calor, que se aqueceriam diretamente do reator. Os 2 motores restantes, comuns, de série. O avião com propulsão nuclear, teoricamente, poderia permanecer no ar por tempo ilimitado, enquanto a tripulação aguentasse. O objetivo era o patrulhamento. O avião deveria sobrevoar o oceano durante meses, rastreando os submarinos americanos com mísseis balísticos. Nenhum pouso para reabastecimento, nenhum aeródromo de salto.
Simplesmente uma presença ininterrupta no ar. No início dos anos 60, todos os trabalhos sobre propulsões nucleares para aviões foram interrompidos, simultaneamente na União Soviética e nos Estados Unidos, onde paralelamente corria um programa análogo, com base no bombardeiro B-36. A causa oficial, em caso de catástrofe de um avião com um reator a bordo, a contaminação de enormes territórios seria inevitável. Ninguém chegou a decidir o que fazer se ele caísse. Em 1963, os militares soviéticos anunciaram um concurso para a criação de um porta-mísseis estratégico supersônico. Supunha-se que venceria o escritório de projetos Tupolev, os especialistas em bombardeiros pesados. O escritório de projetos Sukhoi e o escritório de projetos Yakovlev foram convidados para dar a aparência de competição. No concurso, Tupolev perdeu. O projeto de Pavel Sukhoi superou todos no parâmetro-chave, a velocidade. A velocidade de cruzeiro do T-4 era de 3.200 km por hora, 3 vezes a velocidade do som. A essa velocidade, nenhum sistema de defesa antiaérea da Aliança do Atlântico Norte conseguia reagir a tempo. O planador era feito de titânio e aço. O alumínio, com um aquecimento desses, simplesmente não aguentaria. Ao longo do desenvolvimento, os projetistas do escritório obtiveram 600 certificados de invenção. A parte dianteira da fuselagem se inclinava para baixo na decolagem e no pouso. Em voo, ela se levantava, e a tripulação ficava completamente privada de visão através do envidraçamento. A 3 velocidades do som, o vidro da cabine se derreteria. Os pilotos controlavam o avião apenas pelos instrumentos. Para a inspeção do espaço à frente da máquina, existia um periscópio. No dia 22 de agosto de 1972, o T-4 realizou o primeiro voo. Os testes corriam com sucesso. Os militares encomendaram 250 máquinas. Então entrou em ação o escritório de projetos Tupolev. A fábrica de aviação de Kazan, a única plataforma com possibilidade de produzir o T-4, pertencia a Tupolev. O ministro da Indústria de Aviação, Dementiev, declarou abertamente que, enquanto ele estivesse vivo, nenhum metal ferroso apareceria na fábrica de Kazan. Tupolev propôs, em vez do T-4, realizar uma leve modernização de seu bombardeiro Tu-22, que no fim das contas se transformou num avião completamente novo, o Tu-22M. Em janeiro de 1974, os trabalhos sobre o T-4 foram suspensos. No dia 19 de dezembro de 1975, oficialmente encerrados por um decreto do governo. Pavel Sukhoi morreu em setembro daquele mesmo ano, sem ter recebido uma resposta clara sobre por que seu avião foi cancelado. O único exemplar de voo é guardado em Monino. Inverno de 1941 para 42. O Exército Vermelho perdia tanques mais rápido do que conseguia construí-los. Os engenheiros da fábrica Kirov de Chelyabinsk, sob a direção de Joseph Kotin, propuseram uma solução. Se não há tanques suficientes, que cada um atire o dobro. Foi assim que surgiu o KV-7. Não era uma torre, mas uma casamata blindada fechada sobre o chassi do tanque pesado KV-1, na qual, em vez de um canhão, foram instalados 2 de uma vez. Canhões geminados de 76 mm da fábrica Stalin. Ambos eram apontados simultaneamente e atiravam de forma síncrona. A ideia parecia simples. Uma máquina, o dobro do poder de fogo. Nos testes, descobriu-se um problema. Quando os 2 canhões davam uma salva ao mesmo tempo, o recuo total era tal que desregulava a pontaria de toda a instalação por inteiro. Acertar qualquer coisa após a salva era praticamente impossível. O sistema exigia refazer a pontaria do zero. Os projetistas desenvolveram uma segunda variante, com disposição modificada. Em abril de 1942, ela passou pelos testes de tiro. O recuo diminuiu, mas uma superioridade decisiva sobre o KV-1 de série, a máquina não chegou a mostrar. Diante da aguda escassez de tanques na frente, decidiu-se não gastar capacidade produtiva num experimento complexo. O KV-7 não foi adotado em serviço. O único protótipo, no fim de 1943, foi cortado como sucata, junto com uma série de outras máquinas experimentais. Mas os desenvolvimentos não se perderam.
Usando a experiência do KV-7, os projetistas da mesma fábrica, em 25 dias, projetaram e construíram o canhão autopropulsado Su-152, com um obus de 152 mm, que em 1943 se tornou o único canhão soviético capaz de destruir o tanque pesado alemão Tigre em distâncias normais de combate. Em 1960, os Estados Unidos adotaram em serviço o míssil balístico Polaris para submarinos nucleares. A Marinha de Guerra Soviética imediatamente estabeleceu a tarefa: encontrar uma forma de detectar e destruir esses submarinos antes que eles conseguissem realizar o lançamento. Da resposta se encarregou Robert Bartini. Bartini era um aristocrata italiano, comunista e projetista de aviões. Nome verdadeiro: Roberto Horus de Bartini. Nasceu na Áustria-Hungria, entusiasmou-se pelas ideias do comunismo em 1923, emigrou para a União Soviética e, até o fim da vida, projetou aviões para o país que ele mesmo escolheu. Chamavam-no de Barão Vermelho. Em 1938, ele foi preso e enviado a uma charashka, um escritório de projetos fechado do tipo prisional, onde projetistas presos continuavam a trabalhar sob guarda. Bartini passou ali 10 anos, ao lado de Tupolev, que ficava na prancheta vizinha. Em 1965, Bartini propôs um projeto que não tinha análogos no mundo: o VVA-14, um anfíbio de decolagem vertical com 14 motores. A máquina deveria decolar diretamente da água sem corrida, desenvolver uma velocidade de 760 km por hora em modo de cruzeiro comum e, se necessário, passar ao modo de ecranoplano, deslizar a uma altura de alguns metros sobre a superfície, invisível para os radares. A construção era inédita: um enorme plano central com 2 motores de propulsão em cima. Nas laterais, flutuadores infláveis de 14 metros de comprimento, que se recolhiam na fuselagem em voo. 12 motores de sustentação para decolagem vertical. O trem de pouso do bombardeiro Tu-22. O avião foi apelidado de Zmei Gorynych. Do solo, ele parecia uma criatura de 3 cabeças com asas pequenas. No dia 3 de setembro de 1972, a máquina subiu aos ares. De 1972 a 1975, o VVA-14 realizou 107 voos, com um total de 103 horas de voo. Os testes confirmaram as características calculadas, mas os 12 motores de sustentação para a decolagem vertical nunca chegaram a ser instalados. O escritório de projetos de motores de Rybinsk não conseguiu desenvolvê-los no prazo. Em dezembro de 1974, Bartini morreu. Após sua morte, o projeto perdeu o homem que, sozinho, mantinha unidos os projetistas de dezenas de organizações diferentes. Tentaram transformar a máquina num ecranoplano. Os testes fracassaram. Em 1976, o programa foi encerrado. Da máquina, retiraram todo o equipamento e a rebocaram para Monino, onde o casco, sem asas e sem motores, está até hoje. A frota soviética não queria apenas encontrar os submarinos americanos. Ela queria destruí-los, bem no mar, rápido, em alta velocidade, sem aviso. Para isso, foi construído o Lum. O Lum era um navio que voava. Comprimento, 73 metros. Massa de decolagem, 400 toneladas. 8 motores turbojato no pilone dianteiro impeliam o ar por baixo da asa, criando um colchão de ar. A uma altura de 2 a 5 metros sobre a superfície da água, o Lum desenvolvia uma velocidade de 500 km por hora, mais rápido do que qualquer navio de combate do mundo. A uma altura de alguns metros, ele era invisível para os radares de navio, ajustados para a detecção de alvos aéreos. Armamento: 6 contêineres com mísseis antinavio Moskit no dorso da fuselagem. Cada míssil carregava 150 kg de explosivo e voava até o alvo a uma velocidade 2,5 vezes superior à do som. O Lum era projetado para destruição de porta-aviões. O primeiro e único. O navio da série foi lançado em 1983, na fábrica Volga, em Gorky, posto na água no dia 16 de julho de 1986. Os testes estatais foram concluídos no dia 26 de dezembro de 1989.
No decorrer dos testes, pela primeira vez na prática mundial, foi realizado o lançamento de mísseis de bordo a partir de um aparelho em movimento, a uma velocidade de cerca de 500 km por hora. Planejava-se construir 8 máquinas dessas. A desintegração da União Soviética, em 1991, deteve tudo. O LUM foi posto em conservação num dique seco da fábrica Dag Diesel, em Kaspiysk. Toda a eletrônica secreta foi retirada e entregue aos depósitos. Por quase 30 anos, a máquina enferrujou no dique. Em 2020, 3 rebocadores e 2 barcos, durante 14 horas, arrastaram-na pelo Mar Cáspio até a margem de Derbent. Agora, ela está na praia, como um monumento. Em 1981, no escritório de projetos de construção de máquinas de Kharkov, começou o desenvolvimento de um tanque que deveria substituir toda a geração existente de blindados soviéticos. A máquina foi chamada de Objeto 490A. O nome não oficial, Buntar, o rebelde. A ideia principal era o isolamento da tripulação. Os 2 membros da tripulação ficavam num compartimento blindado no casco, fisicamente separado da munição e do compartimento do motor. O canhão era projetado para fora da torre blindada, e isso reduzia a silhueta e permitia atingir alvos em ângulos maiores. Ao ser perfurado o casco e ao detonar a munição, as placas de alívio no teto e no fundo do compartimento direcionavam a explosão para fora, deixando a tripulação viva. A blindagem consistia em 5 camadas de aço, separadas por 4 camadas de cerâmica. O teto foi propositalmente reforçado além do comum. Os projetistas projetavam o tanque levando em conta o fogo de artilharia curvo e os ataques de cima. Um motor de 1.500 cavalos, com uma massa de combate de 48 a 50 toneladas, dava uma potência específica de 31 cavalos por tonelada. Na estrada, a máquina acelerava até 75 km por hora. Foram construídas 2 maquetes rodantes. Nenhuma delas chegou a tempo aos testes de tiro. Em 1984, os militares exigiram aumentar o calibre do canhão de 125 mm para 152. Isso exigiu uma reconfiguração completa. O projeto se transformou numa nova máquina, o Objeto 477. O Objeto 477 também não foi adotado em serviço. A União Soviética deixou de existir antes de qualquer um desses tanques chegar à produção em série. A concepção da tripulação isolada e do canhão externo, que os projetistas de Kharkov desenvolveram no início dos anos 80, foi realizada no tanque russo Armata, mais de 30 anos depois. Em 1951, as tropas aeroterrestres soviéticas receberam uma máquina que deveria resolver um dos principais problemas do desembarque: como destruir os tanques do adversário quando você não tem nada mais pesado do que armas de tiro portáteis. A máquina se chamava ASU-57, canhão autopropulsado aerotransportado. Ela pesava 3,5 toneladas. Para comparação, um tanque médio daquela época pesava de 30 a 40 toneladas. A ASU-57 era tão leve que seu motor era um motor automotivo comum do Pobeda. 4 cilindros, 50 cavalos. O casco era soldado a partir de chapas de aço e alumínio de 4 a 6 milímetros de espessura. Não era blindagem, era proteção contra estilhaços e balas de armas de tiro portáteis. Qualquer metralhadora de grosso calibre a perfurava de lado a lado. A casamata em cima era aberta. A tripulação de 3 homens, motorista, apontador e comandante, em combate ficava sob o céu aberto. Armamento: um canhão de 57 mm CH-51 com um estoque de 30 projéteis. Em compensação, ela voava. Era exatamente isso o sentido de toda a construção. A ASU-57 tornou-se o primeiro canhão autopropulsado de artilharia do mundo, lançado de paraquedas. Inicialmente, ela era suspensa em contêineres sob as asas do bombardeiro Tu-4, 2 máquinas por avião. Mais tarde, com o surgimento dos aviões de transporte AN-8 e AN-12, a máquina passou a ser lançada sobre uma plataforma de paraquedas de múltiplas cúpulas. A tripulação, com isso, saltava separadamente e devia encontrar sua máquina já em terra.
Ao longo de todos os anos 50, a ASU-57 permaneceu como o principal tipo de blindado das tropas aeroterrestres soviéticas. Ela participou de exercícios com o emprego real de armamento nuclear no polígono de Semipalatinsk. Em 1968, as máquinas ASU-57 entraram na Tchecoslováquia junto com os paraquedistas soviéticos. Ao mesmo tempo, pelos documentos, ela figurava como canhão autopropulsado anticarro. Esse mesmo canhão de 57 mm, até o fim dos anos 50, já não perfurava a blindagem frontal de nenhum tanque moderno da Aliança do Atlântico Norte. Os militares sabiam disso. Os trabalhos sobre um substituto, o canhão autopropulsado aerotransportado ASU-85, com um canhão de 85 mm, começaram ainda em 1951, paralelamente à adoção da ASU-57 em serviço. A ASU-57 foi produzida até 1962, retirada de serviço em meados dos anos 80. Por mais de 30 anos, os paraquedistas soviéticos saltaram de aviões ao lado de seus canhões autopropulsados, sabendo que em caso de encontro com um tanque, não teriam quase nenhuma chance. Se você se interessa pela história do equipamento militar esquecido, inscreva-se no canal. No próximo vídeo, mais 10 máquinas sobre as quais não se costuma falar.